Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o jornalista Flávio Campos, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, e nós estamos falando sobre experiência religiosa no ambiente virtual. Nos seus estudos, Flávio, você percebe assim, algum risco para as experiências físicas assim, nas comunidades, né? Quando, por exemplo, a missa, os conteúdos religiosos, né, chegam pela TV, pela internet, pelo celular, não é? Isso tem causado algum risco? Isso tem sido medido? Olha, Flávio, inicialmente eu cheguei a acreditar e a pensar que de fato existiria uma ruptura ou um novo modelo, um novo modo, né, de ser religioso nesse sentido. Principalmente com relação à hierarquia da igreja. Eu coloquei no primeiro bloco que as pessoas antigamente buscavam um sacerdote e hoje existe a possibilidade de se comunicar com um catequista ou com um leigo, enfim, com um leigo no sentido de uma pessoa que não domina de fato o assunto, muito grande. Mas nós vamos ver que não. Irmãos na fé, digamos assim. Irmãos na fé, exato. O que existe hoje, o que as pessoas querem, como nós colocamos, é uma extensão do lugar sagrado. Então, as missas, as transmissões, seja de missa, de terço, como nós colocamos, o que as pessoas querem é essa extensão. Então, existe hoje uma dispersão, mas que não elimina as comunidades religiosas ou o estar presente. Muitas pessoas que recorrem, e nós vamos ver no Santuário de Aparecida, por exemplo, as velas virtuais são pessoas que não deixaram de acender na oportunidade ali do físico, né? A vela física no templo. Então, não existe essa há uma dispersão, sim, mas que não desliga a experiência com o templo, com o lugar sagrado físico. Sim. Eu vou trazer para você aqui, até no intervalo, né, perguntei se você tinha conhecimento. O padre Carlos Sena, quando ele fez o trabalho dele de mestrado, ele começa narrando uma experiência de uma pessoa que visitava, enfim, chegava para a missa na comunidade em que ele trabalhava, sempre para o momento da comunhão. E um dia ele se aproximou dela para conversar e mencionou isso está lá na primeira página da dissertação de mestrado do padre Carlos Sena. E ela diz, perguntando por que ela chegava sempre ao final e tal, ela diz, bom, é que todo o resto eu consigo ter pela TV, mas a Eucaristia eu só consigo, né, chegar à Eucaristia vindo aqui. E aí, enfim, começa o trabalho dele, ele naquela ocasião estava atento a figuras midiáticas, padres midiáticos e tal. E é um pouco disso que a gente está falando aqui agora, né? Esse acesso, como por exemplo a Eucaristia, ele é insubstituível, né? Esse acesso virtual não pode causar um tipo de, digamos, espiritualização, né? Ou um acesso muito à distância da experiência concreta ali da vida comunitária. A pessoa não pode estar se sentindo substituindo uma experiência, tipo, vamos comungar espiritualmente, algo do tipo. E eu vou além da colocação do professor Carlos, porque no trabalho eu cito ainda uma experiência de um sujeito, de uma comunidade rural, não tinha ele a presença do sacerdote com frequência, e o que ele faz? Ele entende que se ele consegue colocar a água benta ou na TV ou em cima do rádio. Mas isso o rádio já faz há muito tempo, né? E aí existe a bênção, então eles pensaram, se nós não temos o sacerdote, nós temos a missa na TV, o que eles fizeram? Foram na cidade, compraram um pacote de hóstias, compraram vinho, levaram para casa, e se a água, e aí aqui cabe uma diferenciação de bênção e de sacramento, né? Se a água ela se torna benta, por que a hóstia não seria consagrada? Numa visão muito própria, muito particular. Onde mesmo isso, Flávio? No interior. Eu trago na minha pesquisa os dados. Essa colocação foi feita até uma questão de uma orientação espiritual na internet. Era a pergunta, se há validade. Logicamente, a igreja vai dizer que não, porque todo sacramento exige presencialidade. Ou seja, a pessoa, ainda que à distância, a missa tem o valor ali, a aproximação, a espiritualidade toda é transmitida, mas a comunhão, de fato, física, ela não se dá, e nenhum outro sacramento. A igreja é muito clara, todo sacramento só se dá presencialmente. Então, para você ver que eu compreendo a orientação da igreja e não questiono.
Mas como cientista da religião, eu fico pensando o que vale para aquele fiel, independente até da orientação oficial, né, do magistério, né, como que ele não pode experimentar, assim como experimenta a água benta. Exatamente. Né? E essa é a grande questão. Quando eu coloco isso em alguns lugares, é muito questionado, mas a igreja é muito clara, ou ela diz isso. A igreja é clara e ela tem essa visão, porque não existia, por exemplo, a missa na TV. Isso é algo recente. A TV chega em 1950, 1960 e nós temos esses primeiros registros. Então agora é preciso mergulhar e se discutir, trazer isso para a luz e pensar de fato. Falei muito sobre pensar a comunicação e agora é a hora da gente pensar sobre isso. A igreja caminha a passos bem certos e tranquilos, não tem pressa. Mas vejo que é o momento de começar a pensar. A televisão e essa experiência não existiam. Mas e agora que existe? Como que ela responde a esses desafios do mundo moderno? Até quando a compreensão será essa? Né? Bom, eu confesso que eu me surpreendi muito com a sua explicação aqui no primeiro bloco, quando às vezes eu pensava, bom, a gente pode fazer melhor o terço na TV, a gente pode fazer melhor a missa na TV, o culto na TV, pensando que as igrejas evangélicas também avançam muito, né, com o processo de evangelização através dos meios de comunicação, etc. Mas um exemplo muito... E você disse que não, né? Pelo contrário, esses programas são muito acessados, são campeões de audiência. Não é? Isso me parece surpreendente. Enfim, se as pessoas estão gostando, que bom que seja assim. Você analisa o caso de Aparecida. Né? TV Aparecida tem uma repercussão, TV parceira nossa aqui da TV Horizonte também, né? E das demais TVs católicas pelo país. Né? O caso de Aparecida que você tomou como objeto de análise no seu trabalho, o que é que chama a sua atenção, o que é que você destacaria, né, da experiência que a TV Aparecida e a rádio também há mais tempo, não, mas a TV Aparecida, enfim, evoca, né, para a experiência religiosa católica no país? Na minha pesquisa eu foco no santuário virtual de Aparecida. E o que me chama a atenção, o que me levou a esse caminho da pesquisa... Nem o rádio nem a TV, né? O santuário virtual. Eu passo por eles, mas como forma de contribuição, já evidenciando que a igreja no Brasil pensa a comunicação, então o rádio, o impresso e Aparecida, o santuário de Aparecida sempre esteve muito envolvido nessas questões, mas me chamava a atenção o fato de percorrer algumas igrejas, tanto no Brasil quanto no exterior, e não ver mais o espaço para que as pessoas acendessem velas. Poucas ainda mantêm. Nós temos poucas, que eu digo, no universo do que eu visitei, do que eu conheci. Ainda mantém. E eu comecei a perceber uma migração. Cada site que eu acessava, ou daquela comunidade, ou de grandes santuários, o espaço para se acender vela virtual. A Aparecida mantém tanto o espaço físico quanto o virtual. E as preces, os pedidos. Como eu lido, como eu trabalho muito com isso também, comecei a perceber ali no meu dia a dia um aumento significativo das pessoas que acendiam as velas e tinham pedidos. Muitas vezes não só pedidos, mas confissões, o desejo de receber uma orientação. Alguns casos, por exemplo, mulheres colocavam: estou me divorciando do meu marido, o que fazer, como a igreja responde. Então, muito mais que um pedido. As pessoas viam nos sites, veem, né, na verdade, nos sites, nesses espaços, de fato, a extensão do lugar sagrado, o templo que está ao alcance delas. Eu não preciso mais fazer um trajeto ou um caminho físico. Existe um lugar onde eu posso procurar e ouvir e ter uma resposta. Lógico que do outro lado também existe essa resposta. Muitos sites, principalmente católicos, eles têm isso, mas se encerram. Eles só recebem, não retribuem. Não devolvem. Então isso é um erro gravíssimo dentro da comunicação. A comunicação, quando ela é unilateral, né, de um lado. Então nós precisamos estar atentos a isso. Então as pessoas têm essa extensão e têm esse desejo. E outro dado muito importante, e o que me levou à pesquisa, é que as pessoas começavam a ver, por exemplo, no meu trabalho, a paróquia Nossa Senhora Rainha, aqui em Belo Horizonte. No bairro Belvedere. No bairro Belvedere, nós temos um perfil da paróquia. E existia ali, as pessoas personificaram a paróquia. Então eles falavam, as mensagens traziam muito isso. Paróquia, por favor, qual o seu horário de missa? Paróquia, quando eu posso me confessar? Então, o templo, o lugar sagrado, assume na internet uma identidade maior do que aquilo. Não né? tem muito uma pessoa ali atrás, é a paróquia. Existe, né? Há o reconhecimento de que existe alguém, Sim. Mas já que eu não conheço esse alguém, então para mim a paróquia é o lugar sagrado e eu começo a
me comunicar, a estabelecer ali um contato, e isso é muito interessante, né? Sim. Uma personificação do templo sagrado, o lugar sagrado, aquele lugar onde eu me sinto bem, onde eu consigo desabafar, enfim, ele passa a me responder. Isso é muito E no caso, você que trabalha na paróquia Nossa Senhora Rainha, como jornalista, né? Vocês têm essa preocupação também com o retorno, com acompanhamento, então se estende a paróquia também nesse acesso virtual? Sim, nós temos lá o cuidado, por exemplo, no que toca às velas virtuais. Todo pedido ele é encaminhado para a equipe de intercessão da paróquia. Então, nós temos, obviamente, uma triagem, porque hoje qualquer pessoa, para que não se fique também de forma evidente todos os pedidos, existe uma triagem. E todos aqueles pedidos são impressos e entregues para a equipe que reza ou que ora por aqueles pedidos. Só para entender, alguma preocupação com a identidade das pessoas, é isso? Com a identidade e também sim. com os pedidos, porque por se tratar de um espaço aberto, se você literalmente deixa aberto, qualquer pessoa pode escrever. Então, desde um ataque contrário à visão da igreja, entendo. ou ao espaço, um desrespeito às preces que ali estão, então existe uma triagem para que fiquem sentido. só as preces mesmo. Exatamente, para que se priorize as preces e em seguida nós temos as orações. Se é um pedido, nós procuramos, de certa forma, devolver o contato com a pessoa. E olha, talvez seja indicado conversar com um sacerdote. Isso já muito também nos perfis sociais, nas páginas sociais. As pessoas procuram para desabafar, para falar, seja de uma situação de angústia ou sobre uma dúvida, e ali nós temos os encaminhamentos, a gente procura, de certa forma, responder nesse sentido. Novos tempos, não, Flávio? Novos desafios e novos meios. Com certeza. Agradeço muito pelo seu trabalho, desejo sucesso também nos desdobramentos dessa pesquisa. Obrigado. E obrigado por você ter vindo aqui. Agradeço o convite e desejo também sucesso para o programa. Continue com essa abordagem tão importante. Obrigado, para o Flávio. nosso pensamento. De Flávio para Flávio. O Religar e Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado acessando a página que agora está em um novo endereço. pucminas.br/pós/religião. Religário de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religário, Conhecimento e Religião.